Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é sangue. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo que se caracteriza pelo seu aspecto fluido. Ele consegue se espalhar por todo o nosso corpo, passando por dentro dos vasos sanguíneos. Então, ele passa por interior das veias, das artérias e dos capilares. Ele consegue o impulso necessário graças ao batimento do coração. Então, é o sistema cardiovascular o responsável por fazer o sangue fluir por todo o nosso corpo. O sangue ele vai ser responsável pelas mais variadas funções. Isso vai depender do elemento que a gente vai estar analisando. Por exemplo, o sangue ele vai ser responsável pelo transporte de oxigênio. Isso acontece graças a um elemento celular presente nele, que é a chamada hemácia. Então, o sangue vai desempenhar funções como transporte de substâncias, ele vai ajudar na defesa do nosso organismo, estando relacionado também com processos de coagulação. Aqui a gente vê uma imagem do sangue visto ao microscópio. Então, aqui a gente pode observar as chamadas hemácias ou eritrócitos. Aqui nessas células maiores nós temos os chamados glóbulos brancos ou leucócitos e esses pequenos pontinhos são as chamadas plaquetas, que não são células propriamente ditas, e sim fragmentos de alguns tipos celulares. O sangue ele é responsável por 7% do peso corporal de uma pessoa. Quando a gente analisa um indivíduo de 70 quilos, o sangue vai ter um volume aproximado de 5 litros. Então, um indivíduo com um peso de 70 quilos, 5 litros de sangue vai estar ali presente em média. Quando a gente analisa os componentes do sangue, a gente vê então uma parte líquida, formada basicamente por água, que é o chamado plasma. Esse plasma ele vai conter, além de água, substâncias como aminoácidos, vai conter também proteínas como a albumina, vai ter proteínas relacionadas com a nossa defesa, também vai encontrar algumas proteínas relacionadas com a coagulação sanguínea. Além disso, vamos encontrar os hormônios e também a chamada glicose. Além do plasma, nós temos os elementos celulares, como nós já falamos. As plaquetas, que são pequenos fragmentos celulares ali, que a gente vai ver mais pra frente. As hemácias, que são essas células vermelhinhas aqui, que a gente pode ver. E os chamados leucócitos, que são as células de defesa. Esses leucócitos podem ser linfócitos, basófilos, eosinófilos, monócitos ou então neutrófilos. A gente vai ver cada tipo desses leucócitos mais para frente. Então, o plasma vai estar relacionado ali à parte líquida, vai estar relacionado principalmente com o transporte de substâncias, as plaquetas relacionadas com o processo de coagulação, hemácias, transporte de gases, enquanto os leucócitos vão estar relacionados com a defesa. Vamos ver cada um desses elementos celulares mais profundamente agora. Primeiro, nós temos as chamadas hemácias. As hemácias são as células, os elementos celulares ali encontrados em maior quantidade no sangue. Uma mulher apresenta em média de 4 a 5,4 milhões de hemácias por microlitro de sangue, enquanto um homem apresenta de 4,6 a 6 milhões de hemácias por microlitro de sangue. Então, esses elementos já pode perceber que ele está em grande quantidade no sangue. E ele contém uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina, ela dá a cor vermelha ao sangue. Então, por ele estar em maior quantidade, não é o sangue todo que é vermelho. O plasma, por exemplo, ele tem uma coloração mais amarelada, porque ele é mais rico, então, em água ali e outras substâncias dissolvidas. A cor vermelha é dada principalmente pelas hemácias. Então, a cor é determinada por esse número excessivo, essa grande quantidade dessas células no sangue. Além de dar a cor, a hemoglobina é responsável por um processo bastante importante, que é o transporte de oxigênio e de gás carbônico. As hemácias, elas estão no nosso sangue, correto? E o sangue vai correr por todas as partes aí do nosso organismo. Quando eles chegam ao nosso pulmão, mais precisamente nos alvéolos pulmonares, ali pelos capilares, ele vai estar rico em gás carbônico, que vai ser trazido por as hemácias.
Esse gás carbônico é proveniente das várias atividades celulares, ele é um metabolismo, proveniente do metabolismo celular. Então, quando esse gás carbônico chega, levado pelas hemácias lá nos alvéolos pulmonares, ocorre a chamada hematose. Esse gás carbônico vai para o interior dos alvéolos para ser expulso do nosso corpo, enquanto o oxigênio que foi conseguido através do processo de respiração vai passar para os capilares e se ligar às hemácias. Essas hemácias, então, vão levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo para que elas possam fazer o processo de respiração celular. Então, ela é responsável por garantir esse processo e também por garantir a retirada do produto do metabolismo, que é o gás carbônico. Então, essas hemácias, elas têm essa função muito importante. Quando a gente está com perda de sangue, a gente perdeu muitas hemácias, ou então está tendo uma produção inadequada de hemoglobina, nós temos uma doença conhecida como anemia. Na anemia, a pessoa fica mais fraca, indisposta. Isso é consequência também da falta de oxigenação correta do nosso corpo e o processo de respiração celular, a produção de energia está aí dificultado. Então, em consequência disso, um tipo de anemia bastante conhecido é a chamada anemia ferropriva, que é devido à falta de ingestão aí de ferro. Ou então também uma perda sanguínea considerável. Quando a gente fala da anemia falciforme, nós temos aí um problema genético. Na anemia falciforme, a hemácia, que tem um formato de disco bicôncavo, vai adquirir um formato de foice. Então, a célula vai ter um formato diferente do formato original. Então, essa anemia, ela tem uma consequência séria para o organismo. Por quê? O formato de disco bicôncavo garante ali para a hemácia uma maior elasticidade, então ela consegue passar pelos capilares de uma maneira mais fácil, digamos assim. Quando ela tem esse formato falciforme, que é o formato de foice, ela não vai ter essa elasticidade tão grande como numa célula normal. Então pode ocorrer o acúmulo ali e dificultar a passagem do sangue para que ele corra adequadamente. Normalmente, pessoas que têm esse tipo de anemia precisam fazer transfusões de sangue. Outro tipo celular encontrado aí no nosso sangue é os chamados leucócitos. Os leucócitos podem ser de vários tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Aqui a gente diferencia dois grandes grupos: os granulócitos e os agranulares, ou então granulares e agranulares. Os que apresentam esses grânulos, eles também, além da presença desses grânulos específicos, eles se caracterizam por ter um núcleo não muito uniforme. Quando a gente analisa os agranulares, a gente já vê um núcleo mais regular. Então a gente diferencia pela presença de grânulos e um núcleo irregular e a ausência de grânulos e um núcleo mais regular. Então vamos ver cada um desses tipos, as funções básicas de cada um. Primeiro nós temos aqui os chamados neutrófilos. Os neutrófilos estão relacionados com o processo de fagocitose. A fagocitose é um processo em que ele estica o citoplasma, ocorrem formações de prolongamentos citoplasmáticos e ele vai englobar essa partícula. Então ele engloba e posteriormente faz a digestão dessa partícula. Então ele vai atuar realizando esse importante processo de fagocitose. Depois nós temos outro tipo de leucócito granulócito, que é o chamado eosinófilo. O eosinófilo ele está relacionado com várias funções: defesa contra parasitos, ele também atua no processo inflamatório, em reações alérgicas e possui uma ação antiviral. Então ele vai garantir toda essa proteção aí para o nosso corpo. Por fim, nós temos o chamado basófilo. O basófilo ele está relacionado com a produção de histamina. A histamina ela é uma vasodilatadora, então ela vai ampliar aí a passagem do sangue por esse vaso para garantir aí o processo de resposta contra alguma infecção. Então ele vai participar também de chamadas reações alérgicas. Então na alergia quem vai atuar aqui seriam os eosinófilos e também
os chamados basófilos. Temos ainda o grupo dos agranulócitos, né? Então, dois tipos básicos, os monócitos e os linfócitos. Os monócitos, eles se diferenciam em outro tipo celular, que é o macrófago, e realiza a chamada fagocitose. Fagocitose, como eu já falei, é o prolongamento do citoplasma e a captação do organismo que está ali. Eles também apresentam a característica de serem apresentadores de antígenos. Os linfócitos são os outros tipos de leucócitos agranulares. Esses linfócitos, eles podem ser de três tipos aqui: os linfócitos B, T ou o NK, que são os natural killers. O linfócito B, ele está relacionado com a produção de anticorpos, então ele se diferencia em plasmócitos e produz um anticorpo. Então, quando a gente pensa assim, a produção de anticorpos é feita por todos os leucócitos, não. Ele é produzido por um tipo específico, que é o chamado linfócito B. Esses anticorpos, eles são proteínas de defesa. Eles se ligam ao antígeno e para sua posterior destruição, correto? Além do linfócito B, nós temos os linfócitos T. Eles vão atuar destruindo células que estão infectadas. Já os natural killers vão destruir células tumorais, aquelas causadoras de tumores, e também as células infectadas por vírus. Então você viu que cada tipo específico aí vai atuar de uma forma diferente, mas de uma maneira geral, todos os leucócitos estão atuando para a defesa do nosso organismo, para a nossa proteção. Por fim, nós temos as chamadas plaquetas. As plaquetas, diferente do que muitas pessoas pensam, não são células propriamente ditas, elas são fragmentos de células chamadas de megacariócitos. Esses megacariócitos então se fragmentam e temos então as chamadas plaquetas. As plaquetas, elas vão atuar em processos como a coagulação sanguínea e também ali atuando na reparação dos vasos sanguíneos. Qualquer lesão, ela vai desencadear ali uma série de processos que impede que o sangue saia daquele vaso. Então a gente viu aí os principais componentes do sangue. O sangue é esse tecido tão importante que está relacionado aí com as mais diversas funções. Vimos que ele se relaciona, por exemplo, com o transporte de substâncias devido ao plasma, que é a parte líquida do sangue. Vimos também que ele está relacionado com o transporte de gases, porque nele temos as chamadas hemoglobina, a hemácia, que contém hemoglobina, que se liga aí nesses gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Vimos também que a gente tem os leucócitos, que atuam aí na defesa do organismo. E por fim, vimos as plaquetas, que atuam no processo de coagulação sanguínea. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!